Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar juntos as diagonais de nossa treliça, diagonais e montantes, os elementos secundários de nossa treliça. Lembrando que os elementos principais são os banzos, que dimensionamos na aula anterior. E com a aula de hoje, com este conhecimento de dimensionar as diagonais e montantes, através de perfis de chapa grossa pela NBR 8800, você estará com conhecimento completo para dimensionar qualquer tipo de treliça em seus projetos. Além disso, além do dimensionamento em si, eu irei trazer diversas peculiaridades que você só vai aprender em escritório de cálculo estrutural. São bem difíceis de serem adquiridos esses conhecimentos que eu irei mostrar hoje. Alguns detalhes que podem salvar seu projeto ou facilitar a recuperação estrutural, quando estiver fazendo um laudo, ou facilitar a troca de uma nuance no projeto para fazer o perfil passar, caso ele não esteja atendendo ao critério de dimensionamento. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Galpão tipo 1, aula de número 6, diagonais da treliça de cobertura, dimensionamento. Item 1, apresentação das diagonais e dos montantes. Bem, a nossa treliça é composta por diagonais e montantes, como falo, em perfis duplos, ou seja, teremos perfis, um perfil L de um lado, perfil L do outro lado oposto de sua tela. E os montantes, de mesma forma, montantes duplos, com um perfil simples de um lado da sua tela e no outro lado, imediatamente oposto de sua tela, entrando em sua tela. Então, são perfis duplos. Como eu escrevo no projeto? Para ficar bem conservador e evitar qualquer tipo de erro na compra, no ato da compra, no ato de adquirir esse produto na obra, eu sempre escrevo da forma mais clara possível, o português mais simples e objetivo possível. Por exemplo, diagonal, tracinho, perfil, L duplo, ou duplo L, ou duas diagonais de perfil L simples, para deixar bem claro que eu tenho aqui dois perfis de L simples, não dois perfis de L duplo de um lado, L duplo do outro. Então, escreva com cuidado para evitar qualquer tipo de problema na obra. Montante, mesma forma, perfil L duplo ou duplo L, ou 12 montantes de perfil L simples, ou seja, é um perfil duplo no conjunto, mas é um perfil L simples de cada lado. É isso que eu tento passar. A comunicação é importantíssima. E nós, como engenheiras, devemos sim saber escrever, saber se comunicar. Importantíssimo, não só calcular. Aqui um 3D mostrando a treliça típica, que é objeto de estudo desse primeiro galpão. Irei trazer outros galpões com outras modalidades, outras configurações geométricas, mas no caso presente, esse é o objeto de estudo de nossa treliça, onde nós dimensionamos os banzos simples na aula anterior, lembrando que os banzos absorvem os maiores esforços solicitantes, e agora iremos mencionar os perfis de montantes, formados por L simples, e diagonais, formadas por L simples. Eu não irei falar de montante nessa aula, irei falar só das diagonais, pois as diagonais elas possuem os maiores comprimentos e, nesse caso de projeto, tem os maiores comprimentos, maiores dimensões de comprimento, e tem os maiores esforços com relação se comparado com os montantes. Então, dimensionando a diagonal e ela atendendo ao critério de dimensionamento, tendo comprimento maior, uma resistência maior, será o mesmo perfil da diagonal para os montantes. É assim que eu faço. Não precisa, mas no seu projeto dimensiona direitinho todos os montantes, todas as diagonais, considerando o comprimento e o esforço atuante em cada conjunto. Aqui eu irei dimensionar a nossa diagonal mais crítica, que eu encontrei nesse projeto, que tem o maior comprimento e o maior esforço solicitante. Aqui é um outro desenho tirado desse mesmo 3D, apenas sem as cores, sem a achura, sem a renderização, que eu fiz no SolidWorks uma certa vez. Aqui só mostrando um outro aspecto de apresentação do nosso modelinho.
A vista frontal de um perfil L você mostra em planta assim. A vista lateral você rebate com trabalhos diedros. Pelo diedro brasileiro você rebate, você está tombando. Imagina que esse perfil esteja na sua tela em pé. Você tombou, tocou nele, ele tombou para o lado direito. Então você tem a vista lateral. Acabando por ter a vista lateral, a linha feia, nesse caso, na vista lateral, representa o quê? Representa a nossa aba superior. Para perfil L, eu não chamo flange, eu chamo abas, acho que fica mais fácil. Fica meio esquisito falar flanges. Flanges eu uso mais para perfis I, perfis H. Nesse caso, não tem uma alma, não tem alma definida. Tem abas, são duas abas, nem alma nem flange. Eu chamo de abas, aba 1, aba 2, perfil L de abas iguais, por exemplo. E na parte inferior eu não tenho nada a tracejar, apenas um retângulo simples, puro, sem nada a ser tracejado nesse sentido. Algumas vezes, no projeto, você pode desenhar uma linha mais simples, mas isso confunde essa, essa curvatura. Você teria, pelo desenho técnico, que mostrar uma linha aqui. Isso pode acabar por confundir. Aqui uma outra linha mostrando aqui a curvatura, que ele tem uma curvatura aqui nessa região. Eu simplifico o rebatimento de vista, mostro apenas as linhas referentes às abas, como nesse caso. E aqui, na vista superior, se você tombar esse perfil de novo, você vai acabar por observar o que? A linha tracejada, que seria uma das abas. Uma das abas está entrando na sua tela, então você tem a linha tracejada, está olhando por cima, e a outra aba está vindo pela parte inferior da sua tela. Então é muito importante você dominar esse rebatimento de vistas e ficar natural na sua mente. Sei que a maioria dos alunos que a gente está estudando na universidade, a maioria, isso é um fato, digamos 80%, o número aqui de cabeça mais ou menos, a maioria das pessoas não tem esse dom de de visualização 3D, visualização geométrica. Isso é um fato, não sou eu que estou falando, isso sempre acontece nas faculdades. Eu vejo isso nos alunos que eu ensino, vejo isso eh, também nas escolas de modo geral, quando eu estudei, como você está estudando na sua faculdade. Então, isso é um fato. Você acaba por ter a maioria dos alunos e das alunas não tendo esse dom, mas procure amadurecer, procure exercitar, pegar um perfil qualquer, rebater as vistas no desenho, no AutoCAD, desenha no AutoCAD para facilitar e ganhar tempo mesmo. Mas é importante você dominar a técnica do rebatimento de vistas e ficar evitando fazer corte, corte, corte toda hora. O diedro ajuda muito e reduz espaço na planta. Propriedades geométricas do perfil L laminado. Bem, as propriedades mecânicas do aço do eletrodo eu sempre trago no projeto, no dimensionamento, na hora de cálculo. As propriedades do aço do perfil são essas: modo de elasticidade do aço, 205.000 megapascal, o coeficiente de deformação ou de poação do aço 0,3, o módulo desses elementos, o coeficiente de dilatação térmica a gente não acaba não usando aqui no dimensionamento, e o peso específico do aço sempre 7.850. Esse número deve estar na cabeça do engenheiro ou da engenheira que se propõe a seguir essa carreira de estrutura metálica, deve estar em sua cabeça, em sua mente. Aqui o limite de escoamento, 250 megapascal, para perfil de chapa grossa, eu sempre adoto um perfil do tipo um aço ASTM A36. Perfis padrões americanos, ASTM A36. É o nosso aço feijão com arroz no Brasil, bem básico. A tensão última do A36 é 400 megapascal. Aqui a tensão residual, ela equivale a 0,3 vezes a tensão admissível. Assim que a gente calcula a tensão residual, caso venha a precisar dela no dimensionamento. E propriedades do enrijecedor e do eletrodo, eu coloco em separado no meu Excel. Porque se eu mudar o tipo de aço aqui do perfil, eu não altero, no caso do enrijecedor. Por exemplo, se eu dar um aço para o perfil, um perfil de viga, para um perfil W de viga, como sendo A572 grau 50, aqui eu teria 345 megapascal. Mas para os enriquecedores, eu sempre mantenho o aço STM a 36. Então, eu não faço meu Excel ele confundir, minha planilha de cálculo confundir. Ele vai dimensionar minha viga por essa tensão e dimensionar o enriquecedor por essa outra tensão. Acontece de você querer usar o mesmo perfil para ambos e no dimensionamento você querer dividir e acabar esquecendo.
Então, separe o tipo de tensão admissível para o perfil e o tipo de tensão admissível para o seu enrijecedor. Porque o enrijecedor é sempre uma placa, uma chapa. E para chapas, eu sempre adoto a ASTM 36. A menos que haja uma especificação atípica no projeto, que a chapa tem que ter um tipo de aço diferente, mas de modo geral, chapas de base, enriquecedores, chapas de modo geral, chaparias de modo geral, a ASTM 36. Então, caso eu mude a minha viga, o Excel ele continua calculando o perfil por essa tensão e o enriquecedor pela tensão que eu determinar. O eletrodo para chapas grossas, o eletrodo sempre é E70 para chapas grossas, perfil de chapa grossa. Chapa fina, eu acabo adotando o E60. O E70, porque tem um limite acima de 250 megapascal, 280 tem um valor mínimo, você pode adotar o E70. Então, o E70 ele se adequa muito bem para chapas grossas. O E60 ele tem um limite de tensão admissível, acho que é 200, em torno de 250, 280, não lembro de cabeça agora, mas o eletrodo E60 ele se aplica apenas para chapas com tensão admissível mais reduzidas. Então, são os critérios. Chapas finas, de modo geral, eletrodo E60, chapas grossas, o E70. Propriedades geométricas da seção transversal do perfil é o L 1 de 1/4 por 2,20. O que é isso? Quando você indicar um perfil laminado, sempre indique a configuração geométrica, um perfil L, a altura dele pode ser em polegada ou em milímetro, não tem problema. O fabricante, a montadora irá entender pela massa. Sempre que for um perfil laminado, um perfil de chapa grossa, laminado a quente, é sempre a altura pela massa. Quando for um perfil de chapa fina, você anota a altura, pela largura, pela espessura da alma, pela espessura do flange. Entre parênteses, pode colocar sua massa em quilos por metro, mas para perfil de chapa fina sempre indique todas as dimensões. Perfil de chapa grossa, laminado a quente, sempre altura pela massa, só. Não precisa indicar largura, espessura de alma, nem espessura de flange. Aqui é o nosso perfil L simples. Vamos estudar o perfil simples primeiro, perfil L simples, 1 1/4 por 2,20, como ele se comporta. A dimensão da aba, como eu falei, aba 1, eu chamo assim, aba 1 e a dimensão da aba 2. Então, perfil de abas iguais. Você pode acabar tendo no projeto, às vezes, um perfil de abas desiguais. Pode. Vamos trabalhar aqui o perfil de abas iguais, fica mais simples. Para treliças, de modo geral, sempre trabalho perfis de abas iguais, fica mais fácil de dimensionar e não trocar as bolas. Então, B1, B2, as abas, 31,7 milímetros. Note o valor quebrado, porque isso aqui é um padrão americano. 1 polegada, 1 1/4, 1 1/2, eh, vem em polegadas, você multiplica por 25,4, acaba tendo um valorzinho quebrado em milímetros. O padrão americano para perfis L, perfis I, perfis U, acaba sendo em polegadas a padronização. Espessura, 4,8 milímetros. Aqui uma boa dica para treliças de modo geral, diagonais, treliças de modo geral em coberturas, para os mais variados galpões. É, eu não me recordo de ter usado perfis Hélio com mais do que 60 milímetros de dimensão. Então, perfis com 30, 40, 50, e máximo 60 de modo geral de dimensão, ele acaba atendendo bem aos requisitos de dimensionamento de treliças de cobertura. E para espessuras no máximo, 1/4, que é 6,3 ou 5 milímetros, é uma espessura máxima que eu tenho usado em diagonais e tem passado para treliças. Caso você veja num projeto como eu já vi, na hora de verificar projetos de outros colegas, veja uma espessura de 0,5 polegada, que é 12,7, uma espessura de 3/8, que é 9,5 milímetros, ou uma dimensão mais exacerbada. Assim, chama a atenção do colega, mostra, olha, eu encontrei um valor diferente, poderia, por gentileza, revisar seu cálculo, seu dimensionamento. Sempre tenha atenção. Diagonais pequenas, de modo geral, acabam atendendo bem aos critérios de dimensionamento. Raio de concordância, esse raiozinho, essa curvaturazinha, ela, na ausência dessa indicação na tabela do fabricante, eu indico raio de concordância como sendo igual à espessura, no caso, da aba do perfil, 4,8. Ah, o fabricante não indicou esse valorzinho na tabela do perfil L que eu estou querendo, que eu desejo dimensionar. Então, eu adoto igual à espessura, tá de bom grado, é um valor conservador. Propriedades geométricas do perfil L, continuando, você vai ter o perfil QL simples. Aqui é apenas trazendo
A área, o valor da área bruta, momento de inércia. Lembre-se que é um perfil de abas iguais. Momento de inércia em torno do eixo x é igual ao momento de inércia em torno do eixo y, centímetros a quarta. O módulo de resistência em torno do eixo x é igual ao módulo de resistência em torno do eixo y, centímetros ao cubo. Muito cuidado para não trocar as unidades. A radiação você pode escrever I minúsculo ou R minúsculo, não tem problema. Aqui o módulo de inércia plástico, o Zx igual a Zy também. Então, abas iguais têm essa peculiaridade. Você vai ter as mesmas dimensões para as duas abas. Mesmas propriedades para as duas abas. Na ausência do módulo, no caso de inércia plástico, você considera 1,12 vezes o módulo resistente e você calcula o seu módulo plástico. Caso não seja indicado pela tabela do fabricante, você pode usar 1,12 vezes Wx. Eu uso esse valor 1,12 vezes. Ele modificou ao longo do tempo, de 2000, quando eu comecei a calcular, dimensionar, para cá, no escritório, até no escritório, 2013 ou 2005, primeiro escritório que eu trabalhei de cálculo estrutural na Ruon, a gente utilizava, acho que na época era um valorzinho diferente, era coisa miúda diferente, tipo 1,18, 1,16. Esse valor mudou um pouquinho, mas ele continua sendo, assim, bem pequeno mesmo, 1,12. Então, 1,12 vezes o módulo resistente, você encontra o Zx. O J, que é o momento polar, no caso, momento polar de torção, momento de torção, 0,22 centímetros a quarta, e a constante de empenamento CW, W quer dizer, significa warping, o verbo warp, empenar, warp, empenamento em inglês, daí o W. Então, CW 0,02. É bem minúsculo o valorzinho da constante de empenamento para perfil L, de modo geral. Aqui, o XCG e o YCG, eles vão ser iguais, por ser um perfil de abas iguais. E aqui a formulazinha apenas do módulo, no momento de torção, o J, pode chamar J ou IT, para você calcular para perfis L, essa formulazinha, você montar no seu Excel. E aqui a constante de empenamento para você também montar no seu Excel e ficar. Esses valores são bem difíceis de serem fornecidos em tabelas de fabricantes. Eu, particularmente, nunca vi. Até em livros que quando eu comecei a estudar, que era o livro do Walter Pfeil, com todo respeito, esses valores acabam não vindo. Então, é difícil, muito difícil você procurar no Google, sair procurando, é muito difícil encontrar essas fórmulas para o J e para o CW. Aqui o IZ, ou I mínimo, acaba tendo esse valor em perfis L, a gente acaba utilizando em algumas situações no dimensionamento, então ele difere do X e do Y. Tem o IZ, tem o I mínimo e o I máximo. A gente acaba utilizando o valor do I mínimo para alguns critérios de dimensionamento. Esse eixo Z, no caso inclinado, que ele tem um ângulo também, tem um ângulo certinho para cada tipo de perfil. Aqui pela tabela, uma boa tabela que eu trago, é a tabela do livro do Pifile, volume 7, que foi o primeiro livro que eu comecei a estudar enquanto aluno, era a minha primeira referência. Eu era como muitos de vocês quando começaram, cru, começando sozinho, sem ninguém, literalmente. Então, era o livro do Pifile, do Yudoni, eram poucos livros, então era o que eu tinha e tinha que enfrentar e fazer os projetos. Então, eu perdia muito, muito tempo. Não sei como você pensa, por isso que eu tento trazer da forma mais mastigada possível, independente do tempo de cada aula, pois é o momento que eu tenho para conversar com você, enquanto aluno, aluna, recém-formado, recém-formada. Aqui o nosso perfilzinho, ele tem 1 e 1 quarto por 1 e 1 quarto, ou você pode chamar 31,7 por 31,7. Quando tem abas iguais, pode chamar perfil L 31,7. Não precisa chamar de novo 31,7 por 31,7. Basta chamar uma vez. Ou L 1 e 1 quarto. Não precisa escrever perfil L 1 e 1 quarto por 1 e 1 quarto. Basta escrever uma. Se você escrever apenas uma vez, o colega da fabricação, da montagem, vai entender que é o perfil de abas iguais. Se for um perfil de abas desiguais, aí sim você tem que escrever perfil L e as duas dimensões, uma dimensão x pela outra dimensão. Aqui tem as informações mais importantes, que é a espessura da alma. Como não tem alma, são abas, então a espessura das abas, né? As abas são as mesmas, mesma espessura, a área em centímetros quadrados, a massa 2,20 quilos por metro, momento de inércia, módulo resistente, raio de giração,
que seria o IZ, né? O IZ, o I máximo, o I mínimo seria aquele IZ, raio de giração em torno do eixo Z, que a gente utiliza esse valorzinho mínimo aqui. Não utilize o máximo, use o valor mínimo em alguns critérios que a gente pode vir a se deparar no dimensionamento. E o XG e o YG, que é a distância, né, do centro de gravidade do perfil L em relação à aba externa. Eu também calculo assim, eu procuro calcular no Excel em relação à face externa. Você pode calcular em relação à linha neutra aqui da aba ou em relação à face externa. Eu tomo como eixo de origem 0, 0, o encontro das faces externas e vou calculando o momento de inércia, a área de cada aba no Excel em separado, como a gente aprendeu lá em mecânica vetorial, no livro do Beer e Johnson, por exemplo, ou no livro de resistência dos materiais do Beer e Johnston também, são dois autores desses dois grandes livros. Foi ali que eu comecei a dimensionar, a calcular essas propriedades geométricas por si só. E aqui, nesse slide, os dados geométricos de um perfil duplo. Você pode escrever no projeto duplo e a nomenclatura que a gente adotou, vírgula de costas, como eu estou mostrando aqui, são dois perfis de costas. Se fossem de frente, você pode complementar no projeto, na escrita, colocar perfis L duplo, vírgula, de frente. É um critério a mais que você pode incorporar em sua linguagem técnica. Aqui eu vou calcular a distância entre o eixo Y do perfil L duplo até o eixo Y' do perfil L simples. O CG1 é a distância ao centro de gravidade, no caso do perfil L simples, e o CG é o centro de gravidade do perfil L duplo. Então, a distância entre o CG e o CG1 é o que nos interessa para calcular depois no Excel, por exemplo, as propriedades geométricas como momento de inércia, raio de giração. Então, quanto maior essa distância entre o CG1 e o CG, maior as propriedades em torno do eixo Y. Isso serve para qualquer perfil, perfil L simples, perfil U, perfil L, perdão, perfil L duplo, perfil U duplo, perfil I duplo, W duplo. Com o perfil duplo, quanto maior a maior distância entre eles, você acaba por aumentar também, no caso, os valores das propriedades geométricas em torno do eixo Y, que é sempre o eixo mais desfavorável, quando você tem perfis monossimétricos, como no caso dos perfis I de vigas, perfis U, vocês sempre têm valores menores em torno do eixo Y, em detrimento aos valores do eixo X. Mas quando você cria perfis duplos, você cria uma forma de aumentar as propriedades geométricas em torno do eixo Y e torná-lo tão capaz quanto o eixo X, ou até mais ou muito mais capaz do que o eixo X. Então, o x, a distância, seria 0,96 da nossa tabelinha do perfil L simples, mais 15 centímetros, que é a altura do nosso perfil, no caso, U do nosso banzo. Dividido por 2, você encontra 8,46 centímetros, como sendo a distância entre o CG e o CG1. E dando continuidade, esses são os nossos valores de propriedades geométricas em torno do eixo X. No caso, a área bruta de um perfil L duplo seria duas vezes o valor da área de um perfil L simples. O momento de inércia do perfil L duplo seria duas vezes o momento de inércia, no caso, do perfil L simples. Então, ao duplicar o perfil L, você acaba tendo valores de áreas em torno do eixo, de área equivalente duas vezes, no caso, a área de um perfil L simples. O momento de inércia você apenas multiplica por 2, pois em torno do eixo X você não fez nada mais do que apenas acrescentar um perfil a mais, então você pode multiplicar diretamente por 2. No caso do eixo Y, é bem mais complexo. Você aumentou a distância entre eles. Então, em torno do eixo Y, você tem que calcular no Excel separadamente e achar valores em função da distância x entre o CG e o CG1, como eu mostrei no slide anterior. Então, em função daquela distância ser maior entre o CG e o CG1, por exemplo, você acaba por ter valores de momento de inércia muito maiores do que você teria apenas considerando o perfil L simples. Então, ao duplicar o perfil, você duplica, no caso, o momento de inércia em torno do eixo x. Mas para calcular o aumento de Ness do eixo Y, você precisa calcular o valor de x no Excel direitinho e incorporar essa distância no aumento de inércia, montar uma equação e calcular o aumento de inércia em torno da distância. Quanto maior a distância, maior o aumento de inércia. E quanto maior o aumento de inércia, a reboque, você vai ter maior módulo resistente, maior radiação,
maior momento polar, e assim por diante. Então, só para simplificar, quando você duplicar, não precisa calcular de novo, modificar a fórmula, recalcular, montar uma outra fórmula para o momento de inércia. Não precisa. Basta multiplicar por 2 quando você duplica o perfil L. O módulo resistente ele duplica, radiação seria raiz quadrada, no caso, de I sobre A. Como você já multiplicou por 2 e por 2, a radiação ele não muda em relação do perfil L simples para o perfil L duplo em relação ao eixo X. Mas para o eixo Y ele também muda. Então, radiação ele é importantíssimo no cálculo do índice de flambagem. Quanto maior a radiação, melhor, mais favorecer ele irá o seu índice de flambagem, que é o lambda. Então, a radiação é muito importante para evitar empenamentos, distorções em nosso perfil. Então, note como é que a radiação aumentou e muito, pelo fato de aumentarmos a distância entre um perfil L em relação ao outro. O J você multiplica por 2 também. O CW, esse valor tende a zero para valores de perfis L, de pequena espessura, como é o nosso caso. Então, o valor de CW você pode escrever como zero, em centímetros a sexta, a sua unidade. Muito cuidado. O ZX continua sendo 1,12. Se você aumentou o WX, você vai ter o WX também já multiplicado por 1,12 e basta calcular por essa equação e acabou. Então, você tem uma facilidade para encontrar as propriedades em torno do eixo X, mas em torno do eixo Y é sempre o elemento mais difícil de você calcular no Excel, pois tem que considerar aquela distância, quebrar um pouquinho a cabeça e calcular a distância de cada aba 1, aba 2, em relação ao CG e ir montando a equação para poder encontrar o momento de inércia, módulo resistente, em torno do eixo Y, em função da distância X entre o CG e o CG1. O cálculo simplificado para perfis L simples, ele é bem próximo mesmo. Ele é simplificado, mas ele não destoa tanto do valor exato, se você calcular precisamente no Excel, não. Então, para simplificar, você pode fazer uma conta inversa. Calcule o módulo radiação, seria o Ix, pode chamar R ou I. Calcule a radiação por essas equações simplificadas, onde o valor de H para a radiação em torno do eixo X seria essa altura da aba, e o B seria a distância entre a extremidade do perfil e a extremidade do outro, já considerando essa distância entre eles. Então, quanto maior a distância entre os perfis L duplos, você vai ter um valor de B maior. Então, lembrando que essas equações se aplicam para perfis L de costas, perfil L duplo de costas. Caso estejam de frente, essa fórmula não vale mais. Tendo radiação, você substitui nessa equação, a equação clássica da resistência dos materiais, e você encontra, se tem a área, se tem a radiação, você encontra o momento de inércia. Encontrou o momento de inércia, no caso, no perfil duplo, você vem aqui, substitui nessa outra equação do módulo resistente ou módulo de resistência, você tem o YCG e encontra o módulo resistente. O YCG de cabeça, caso você não tenha esse valor em tabela de fabricante, ele é aproximadamente igual a um terço da dimensão da aba. Então, aproximadamente a um terço da face externa, no caso, até a linha neutra em relação à face externa, ela tem uma distância de aproximadamente um terço, no caso, da dimensão da aba, para as duas direções do perfil L simples. Esse valorzinho também acaba ficando na cabeça quando a gente estuda a resistência dos materiais pelos livros clássicos de nossas universidades. Item 3, flambagem global. Pela norma, pela tabela E.1 da NBR 8800, o coeficiente de flambagem ele sempre foi dado, né, pelas formulações de Euler, sempre em função das configurações de fixação dos apoios, se ele foi engastado, rotulado, assim por diante. Para treliças, de modo geral, eu sempre adoto igual a 1, o Kx igual a y igual a 1. Índice de flambagem, lambda. Ele é dado pela equaçãozinha K, que é o valor de K mostrado na tabela anterior, igual a 1, vezes o L, comprimento do perfil, dividido por R. Esse L é a distância entre pontos de contenção lateral. Como nós só temos pontos de contenção lateral nos nós da treliça, o L ele será igual, no caso, ao comprimento da diagonal, ao comprimento do montante e assim por diante. Onde o índice de flambagem é dimensional, o K a coeficiente de flambagem, o L, como eu falei, a distância entre pontos de condição lateral,
A norma chama a distância entre contenções ou comprimento destravado. Eu chamo, pela minha nomenclatura de praxe de escritórios, entre pontos de condução lateral, que é o LB. Você pode escrever, em vez de L, escrever LB, que é mais certinho, o LBR, onde o B vem de bracing, do inglês, que é travamento. E o R ou I, o raio de giração. Tanto faz escrever R ou I, ambos estão certos. E as propriedades geométricas do nosso perfil L seriam Lx ou Ly. Pode escolher LBx e LBy também, que não está errado. Seria 185,6 o comprimento da nossa maior diagonal no projeto, o coeficiente de flambagem igual a 1, para treliças de modo geral, como eu falei, a giração da tabela do fabricante para perfis L simples, considerando L simples em torno do eixo x e torno do eixo y, é de 0,96 centímetros. Essas são as equações dos índices de flambagem, lembrando que eu estou calculando como perfis L simples. Eu ensinei como calcular as propriedades do perfil L duplo. Você pode sim vir aqui e substituir a propriedade, o raio de giração para o perfil L duplo em torno do eixo X e o perfil, no caso, raio de giração para o perfil L duplo em torno do eixo Y também. E calcular como sendo perfil duplo. Pode sim, mas ao final lembre-se de comparar o esforço solicitante integral aplicado nos dois perfis, no caso L, com seu valor resistente total. Ao computar com perfis L simples aqui, ao final eu vou comparar o esforço resistente desses perfis L simples com o valor do esforço solicitante total dividido por 2, porque eu tenho dois perfis L simples. Só isso. Você pode muito bem vir aqui e substituir o valor do I e Y como sendo um perfil duplo. De propósito, nesta aula, eu escolhi um perfil para que justamente aqui ele não atendesse, para a gente aprender como consertar isso a tempo, no seu cálculo, no seu dimensionamento. Então, nesse caso, os índices de flambagens, eles são superiores a 140. Por que que eu não uso 200? O 200, ele é o valor do índice de flambagem geral para colunas, vigas, é universal. Em todos os países, 200 é o valor aceito para estruturas metálicas. 140 é quando você tem perfil composto, como no caso de uma treliça, em que você tem perfis principais, que são os bandos, e perfis secundários, que são diagonais e montantes. Para os perfis secundários de um elemento composto, como no caso da treliça, você limita a 140 o índice de flambagem. Então, para diagonais e montantes, por serem elementos secundários, a gente limita a 140. Como consertar isso é o que nós iremos ver nesta aula. Aqui, para você comparar, se você desejar comparar com as propriedades e os índices de flambagem desse perfil L simples com o perfil U da nossa aula anterior, para você ter referências e ver como que o perfil é por ser mais robusto, ele acaba tendo valores mais resistentes. E observar que quanto maior, né, o raio de giração, a raio de giração é tão importante. Quanto maior o raio de giração, menor será o seu índice de flambagem e vice-versa. Como resolver essa questão quando o índice de flambagem não a satisfaz, ele não passa no seu dimensionamento? Adotando um perfil maior é sempre a solução que vem à cabeça do engenheiro ou da engenheira, a solução mais fácil, mais simples possível. Por exemplo, como adotamos um perfil L duplo de 31,7 por 2,20 kg de massa, podemos usar, por exemplo, um outro perfil da mesma família, com um perfil L 31,7 por 286, que seria aqui o perfil da mesma família, só que eu aumento aqui a inércia, aumento a espessura, seria o último dessa família, ele tem uma espessura maior, massa maior, de 286, o momento de inércia vai ser um pouquinho maior, mas o radiação, ele acaba até caindo. Então, ele não ajuda muito na solução do índice de flambagem. Apesar de ter uma espessura maior, ele acaba tendo radiação menor. Então, essa aula é importante para você começar a ficar atento a outras propriedades fundamentais nas características geométricas de um perfil. E não só área, massa, como a gente acaba vendo no dia a dia. Então, aqui, o perfil maior seria esse aqui, o últimozinho da mesma família. Lembrando que a gente tem famílias, às vezes, e o que varia são as espessuras. Famílias é quando temos os perfis com mesmas dimensões de abas, e você tem variações apenas de espessuras, então se chama perfil da mesma família, mas com espessuras diferentes. Ou, adotando, no caso, um outro perfil, por exemplo, de 38,1, é um perfil que seria da família seguinte, a continuação da tabelinha, aqui de perfis L, extraída lá do livro
do volume 7 do Walter Pifai, quando eu comecei a estudar, sempre utilizei esses valores para o mercado, em relação com do ponto de vista comercial, para dimensionamento, e nunca tive problema. Então, 38,1 seria a próxima família, por um perfil de 268 quilos, por exemplo. Então, seria um perfil seguinte na tabela, né, que seria o 38,1, onde podemos adotar um perfil ali 38,1 por 268 de massa, e mesma espessura de 4,8. Então, mesmo um perfil maior na família seguinte, com uma massa de 268, você acaba tendo radiação já um pouquinho maior do que o da família anterior. Então, se adotarmos um perfil de 31,7 da mesma família, que tem espessura maior de 6,3, o momento de inércia dele será, no caso, será um pouquinho maior, de 3,32. E se adotarmos um perfil 38,1 da família seguinte, família posterior, com uma espessura até um pouquinho menor, mas por ter uma dimensão maior, ele vai ter um momento de inércia maior de 4,57. Em estruturas metálicas, há as seguintes formas de economizar: reduzindo a massa do perfil, é uma forma de economizar; padronizando os desenhos, você repetir ligações; reduzir o número de ligações típicas, parafusadas, soldadas; reduzir o número de perfis. Por exemplo, se você tem 15 tipos de vigas num pavimento de um prédio, um prédiozinho comercial, 15 tipos de vigas no andar, você não precisa necessariamente adotar 15 tipos de perfis diferentes para a obra. Isso prejudica. Então, quando você padroniza, quer dizer o quê? Você pode adotar 3 tipos de perfis. As 15 vigas, adotar 2, 3, 4 tipos de perfis. É uma forma de economizar. Nem tudo é massa, não. Quando você padroniza os perfis, as ligações, você simplifica o entendimento do fabricante e evita erros, reduz, mitiga a quantidade de erros que viria a ter, reduzindo o número de perfis diferentes, no caso, a serem utilizados na obra, como eu falei agora, que padronizando desenhos tem muito a ver com reduzir o número de perfis. Então, num caso em que um dado perfil não satisfaz o dimensionamento, a opção mais sensata é de sempre adotar um perfil maior, momento de inércia maior e de menor massa possível. Assim, o perfil é família seguinte, 38,1, ele possui menor massa do que aquele perfil da mesma família, mas com uma espessura maior, e uma mesogénia maior. Então, não se apegue só, vou ficar preso nessa família de 31 e tentar me resguardar nessas espessuras existentes para essa família e tentar encontrar uma solução aqui dentro. Às vezes, na família seguinte, você acaba tendo, você pode se espantar, um perfil maior vai ter massa mais pesada, e assim por diante. Não, o perfil L de 38, por exemplo, da família seguinte, ele tem a massa menor e ele oferece melhor propriedade geométrica para o seu projeto. Então, fique atento, saiba analisar, eh, saiba escolher o perfil. A importância desses slides 20 e 21 aqui, de propósito, é para te ajudar a escolher o melhor tipo de perfil para o seu dimensionamento. Aqui, reduzindo o comprimento de condução do perfil é uma outra solução. Você pode aumentar o perfil, como mostrei no item 4.1, ou partir para essa outra solução, que é de reduzir o valor de LB, que é a distância entre pontos de contenção lateral. Ao efetuar o travamento dos perfis L, como indicado ao lado, o valor de LB cai pela metade. Por exemplo, veja que o nosso perfil L, diagonal, ele tem contenções só nos apoios. A gente criou uma contenção lateral. Então, o LB, ele cai pela metade, que eu vou mostrar aqui de forma elucidativa. A diagonal, no caso, com contenção só nos apoios e sem contenção intermediária, era desenhada dessa forma, como no nosso caso do projeto original. Como a gente observou que está tendo dificuldade no cálculo do índice de flambagem, o lambda, a gente precisa tomar uma iniciativa, ou aumentar o perfil, ou criar um ponto de contenção lateral, que é um perfilzinho da mesma família, você pode pedir para cortar, você vai projetar o mesmo perfil, no caso, na diagonal, um pedacinho dele, para servir de contenção entre os seus perfis aéreos. No caso, os pontos de contenção lateral, no caso, né, seria apenas os apoios, você acaba tendo um ponto de contenção agora intermediária. Então, quando você cria um ponto de contenção intermediária, um ponto, você divide por 2 o valor de LB para o cálculo do seu índice de flambagem. Se criar 2 pontos de contenção lateral, você pode dividir por 3, ou usar o maior valor de LB entre esses 2 pontos de contenção lateral.
Não necessariamente é dividido por 2, divide por 2 porque eu estou adotando uma contenção simétrica. Mas se ela ficar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, essa contenção, você vai ter um LB1 ou LB2, se lembre disso. Então, sempre adote o maior valor de LB dentre as contenções laterais que você acabou de produzir. Nesse caso, eu criei uma contenção simétrica e falei dividir por 2 por causa disso. Sendo simétrico, a contenção é por 2. Lembrando que você calcula essa distância LB considerando a linha neutra, no caso do perfil. O perfil L ele é assimétrico. Você não posiciona o perfil L de forma simétrica que não. Lembre-se que o XCG, o YCG, ele é assimétrico. Ele é cerca de um terço da distância da aba total. Um terço do valor da distância da dimensão da aba total se refere à distância entre a linha neutra e a face externa do perfil para o perfil assimétrico. Então, ao posicionar um perfil assimétrico, sempre leve em consideração a linha neutra, que ela não necessariamente irá sempre passar pelo centro. Muita atenção com isso no desenho técnico. Então, aqui o LB, você vai dividir por 2 e recalcular o índice de flambagem. Então, aqui, outra forma, você pode, para o LB, eu tenho dois raios de giração, dois índices de flambagens que não estão sendo atendidos. Não é só em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. Então, nesse caso, a gente pode travar em relação aos dois eixos X e Y dessa forma, criando um ponto de contenção lateral e criando um outro ponto de contenção lateral. Como assim? Você vai criar esses perfis L, travando esse perfil da nossa diagonal em relação ao eixo, e esse outro perfil L, no caso, como a gente mostrou no slide anterior, travando no outro eixo. Então, com esses três perfis L, você trava as duas diagonais em relação aos dois eixos X e Y. Aqui, mais uma vez, só mostrando um desenho elucidativo em 3D, mostrando como travar nos dois eixos. Então, a diagonal está com um problema de início de flambagem, o lambda, em relação a x e y. Trave o perfil em relação aos dois eixos, nas duas direções. E acabou o problema. Aí você pode considerar, sem medo nenhum, o LB é, como sendo dividido por 2. Estou aqui mostrando desenhos em que você tem aspectos de travamento, no caso de contenção, né, do perfil L duplo. Aqui o colega ele tem um perfil, no caso, L duplo, e ele acabou por optar pela contenção só em relação a um dos eixos, em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y. Você pode travar um dos eixos apenas, como mostrado nessa foto. Aqui uma observação, não com relação à com relação à contenção, nunca procurei saber por quê. Eu não sigo essa regrinha, mas é uma regra válida, sim, tem fundamento. Na Ruon, na empresa Ruon, como bem lembrado pelo Marcelo Rocha Ferreira, que era um projetista que eu tinha na época, um dos melhores projetistas de metálicas que eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo de minha carreira. Ele era o projetista na época da Ruon, um dos meus projetistas, hoje ele é engenheiro civil. Ele acabou me lembrando de uma regrinha que a gente tinha na época da Ruon, que sempre que você tiver uma treliça, a gente procurava travar em relação ao A, formando uma letrinha A. Então tem que as diagonais. Se eu quisesse travar, no caso, conter essa diagonal, eu travaria, no caso, considerando esse A, e não considerando, no caso, o V. Eu nunca segui, não estou desmerecendo, eu nunca segui essa regrinha, sempre travo onde necessário, para poder travar aquela diagonal específica, ou travar duas diagonais em específico, mas é uma regrinha, tem seus fundamentos, não é à toa, e deixo aqui para você pesquisar. Nunca procurei saber por quê dessa regrinha, mas é uma regra importante, não é à toa. A empresa ROM é uma grande empresa de cálculo estrutural, de dimensionamento, aprendi muito lá, então é uma regrinha que eu estava até esquecido dela, o Marcelo Rocha Ferreira acabou me lembrando bem, mas não me lembro o fundamento de se travar, formar a letrinha A e não travar formando uma letrinha tipo um V, né? Aqui, mais ou menos um V. Mas, de modo geral, eu travo ao longo de minha carreira, sempre não procurei adotar essa regrinha, sempre travei onde necessário. Mas fica aqui a regrinha para poder incorporar em seus conhecimentos e você procurar saber por que um dia desse fundamento. Vamos tentar manter o mesmo perfil e só reduzir o seu comprimento de contenção.
É a forma assim mais inusitada. Normalmente a gente, como calculista, já pensa logo em aumentar o perfil. Vamos travar e ver o que acontece daqui por diante. Então, o item 5, flambagem local, flambagem global, é a mesma flambagem global, nosso lambda, mas agora com metade do valor de LB. Como será que ele vai se comportar? Bem, pelas propriedades geométricas agora, como eu travei o nosso perfil em relação ao eixo x e ao eixo y, o LBx e o LBy cai pela metade. Não vai ser mais aquele comprimento extraído do projeto original, de 185, será ele dividido por 2. O coeficiente de flambagem é o mesmo, 1, não muda. O x e o y do perfil L, da seção transversal do perfil L, não muda, e estou considerando como perfis simples. Então, o lambda x e o lambda y, a mesma equaçãozinha, só que o valor de L, olha só, foi dividido por 2. Como ele está no numerador, fatalmente o valor de índice de flambagem irá ser reduzido drasticamente. Então, você acabou tendo o valor final de 96,67 como sendo menor ou igual a 140. Então, você agora está com uma folga muito boa, cerca de um terço ainda, para poder chegar no 140, uma folga muito boa. E você tem os dois perfis agora passando em relação aos eixos X e Y. Uma forma de você fazer o seu perfil passar sem precisar trocar o perfil. Lembrando que o perfil, você sempre procure conversar com o seu comprador, perdão, seu comprador na empresa, quando tiver essa figura desse profissional muito importante, e conversar sobre os tipos de perfis que estarão disponíveis na prateleira do fabricante, da montadora, no ato da compra, porque do contrário você tem que modificar o projeto. Então imagine que você não tem outro tipo de perfil, só tem aquele. Então não tem como ficar modificando o perfil pela tabela, como você bem queira. Então essa é uma forma de você usar um perfil que vai ter na prateleira, é seguro dele ter na prateleira, e você tá contendo ele. E você está criando artifícios, fazer aquele mesmo perfil e só ele que vai ter na prateleira daqui a 2, 3 meses, até o ato da obra, e você está fazendo ele passar através de artifícios de engenharia. É uma boa solução que você pode adotar no seu projeto, sem necessariamente partir para troca de perfil, aumentar a seção transversal do seu perfil. E item 6, a flambagem local de barras axialmente comprimidas. É o segundo elemento que sempre faz parte do meu dimensionamento nas planilhas de Excel. Queremos apenas verificar os valores limite de B sobre T, que são apenas algumas considerações textuais com relação à robustez desses perfis L, dos perfis U, né, de modo geral, quando do padrão americano, ele sempre tem uma relação muito boa entre a dimensão da aba, do flange, da alma, em relação à sua espessura. Para o perfil L não é diferente. Então, a razão entre a sua aba, a dimensão da aba e a espessura, é sempre uma razão muito boa, tornando-o sempre compacto em relação a esses padrões, quando vindo do padrão americano. Então, aqui a tabela F.1, na qual a gente vai obter o valor limite B sobre T, não pode ultrapassar esse valor, caso contrário, ele não será mais compacto. Então, estando dentro desse limite B sobre T, essa razão, você vai ter o perfil L, o perfil U, o perfil I, viga VS e assim por diante, sempre como compacto. No caso, dando continuidade na tabelinha, você vai ter aqui o nosso valor, o perfil L, tendo o valor de B sobre T limite de 0,45 vezes. É sempre a raiz quadrada de E sobre FY. Só muda essas variáveis que antecede a raiz quadrada. E aqui, apenas continuando a tabela, caso você precise de outros valores. Então, voltando ao nosso perfil L, pela tabela, a gente extraiu esse limite de 0,45 e vamos ver se ele passa ou não passa. 0,45 vezes raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão admissível do aço A36. Muito cuidado. Se você modificar o aço, note como é que a tensão admissível ela aparece várias vezes no dimensionamento no Excel. Então, por isso que eu separo, como eu falei lá atrás, no início dessa aula, a tensão admissível para o tipo do aço do perfil eu separo do tipo de aço do enriquecedor ou de uma outra chapa no dimensionamento do perfil. Então, quando você modifica lá na tabelinha do Excel a tensão admissível do aço do perfil, ele já aparece nas fórmulas necessárias para o dimensionamento apenas do perfil. Então, encontrando 12,89, o valor limite de B sobre T, e o B sobre T
no caso do perfil adotado, é 31,7 por 4,8. A gente não modificou o perfil, a gente criou pontos de construção lateral para poder fazer passar o índice de flambagem, e o B sobre T é de 6,6, que é a razão entre a dimensão da aba e a espessura do perfil. Como esse valor de 6,6 ele é inferior, praticamente a metade do valor limite, ele passa bem em um perfil L do tipo compacto, classificado como compacto. Lembrando que caso ele não passe, ele será classificado como um compacto. Eu recomendo que sempre utilize perfis compactos para ficar livre dessa verificação. Considerando perfis compactos no projeto, você já elimina esse probleminha que pode interferir em outros critérios de mensuramento. Fator de redução Q associado à flamagem local. Vamos considerar o Q igual a 1, nesse caso ele é compacto. Caso não fosse compacto, teremos que calcular o valor de Q pela norma. Não vou dar nessas aulas, que é bem chatinho, mas no livro eu trago o valor de Q calculado direitinho pela norma, como manda o figurino, mas como sendo compacto, o Q ele é igual a 1. Só simplificando essa informação. Caso não fosse compacto, você deseja continuar com o perfil não compacto no seu dimensionamento, tem que calcular o valor de Q. Ele vai variar, pode reduzir um pouquinho, 0,90 e pouco, por exemplo, mas ele não mais será igual a 1, caso ele não seja compacto. Então, só reforçando essa informação mais uma vez. O item 7, força axial de compressão de cálculo. Força crítica de flambagem global por flexão seria o NE em torno do eixo X, é dado por essa equaçãozinha. Π ao quadrado vezes E, o modo de elasticidade, o K vezes o L ao quadrado. O K ele é sempre igual a 1 para treliças, de modo geral. Teve montantes, diagonais, banzos, treliças, sempre o K é igual a 1. O π ao quadrado, você pode escrever no Excel PI, abre parênteses, fecha parênteses, vai te dar o valor exato do valor de π, 3,14, um monte de números, ou botar 3,14 ao quadrado. Aqui é 205 mil megapascal, apenas transformei para quilonewtons por centímetro quadrado, você divide por 10. Megapascal para quilonewtons por centímetro quadrado, divide por 10, e você mantém as unidades todas em centímetros. Por que eu uso centímetros em equações de metálicas? Porque imagine um momento de inércia escrito em milímetros a quarta. Sempre vai dar muito mais números, resultar em muito mais números na equação. Então, isso simplifica e reduz o espaço na memória de cálculo. Então, o NX é tido como igual a 58,5 quilonewtons. Em torno do eixo Y é a mesma equaçãozinha, lembrando que o Lx e o Ly foram reduzidos pela metade. Como eu criei pontos de condição lateral, porque o índice de tonelagem não estava passando, o Lbx e o Lby aqui já é trazido como, no caso, já reduzido, no caso, por 2, pois nós criamos dois pontos de condição lateral para a nossa diagonal. Então, lembrando que o valor aqui ele seria integral, aquele valor 188 alguma coisa, caso não tivesse pontos de condição lateral. Como criamos pontos de condição lateral na equação da resistência, esse valor já cai sobre 2. Considere o valor final do LB. Pode escrever LB para você lembrar. LBx, LBy, para não confundir com o valor de Lx e Ly. Também igual a 58,5. Um momento de inércia do perfil duplo, o LBx, LBy, já adaptado à nossa condição de contenção lateral intermediária. Índice de Beltrán reduzido lambda zero. Em torno do eixo x, o lambda zero x é igual ao valor de Q, lembrando que Q é igual a 1 quando a seção é compacta. Quando não for compacto, tem que calcular conforme a norma, a área bruta, o Fy. Mesma forma, ele é igual a 250 megapascal, para o aço A36, dividido por 10, para trazer para quilonewtons por centímetro quadrado. O NX, calculado no slide anterior, resulta em 1,09, o lambda zero. Sempre quando tiver lambda, quanto menor esse valor, melhor para o ponto de vista de resistência final. E quanto maior esses valores de lambda, esbeltez, aqui ou ali, menor será o seu valor de resistência. Então, vai associando esses índices com a sua resistência final, no caso de perfil, encontrado no seu cálculo. Lambda sempre é desfavorável à resistência. Então, quanto menor o valor de lambda, mais resistente, mais resistência você traz para o seu perfil. Em torno do eixo Y é a mesma coisa, não tem nada a acrescentar de explicação, são os mesmos dados que um perfil L de abas iguais.
Fator de redução x, esse é o contrário do lambda, né? Quanto maior o x, melhor será para resistência. Na verdade, ele vai reduzir, tipo, 1 ou abaixo de 1, ele vai reduzir sua resistência final. Então, para o lambda zero menor ou igual a 1,5, no caso de x e y, por serem de abas iguais, resultou 1,09, que é menor que 1,5. Então, xx se calcula por essa equação e você encontra que substitui o lambda zero, no caso x e y, no caso 1,09, e encontra 0,61. Aqui de mesma sorte, então no eixo x, então no eixo y, mesma equaçãozinha. Caso seu lambda zero fosse maior que 1,5, você teria que substituir o valor de lambda zero encontrado de 1,09 aqui nesse denominador e encontrar um outro valor de x para o eixo x e para o eixo y. Aqui só lembrando os valores de gama 1 e gama 2, pela norma NBR 8800, que é 1,10, 1,35, os valores de redução de resistência, coeficiente de redução de resistência. E no concreto armado, a gente utiliza 1,4 para o concreto e 1,15 para a armação do concreto. Força axial resistente de cálculo em torno do eixo X. Finalmente, o nosso esforço final de cálculo será dado por essa equação, onde o NC é a força axial de compressão de cálculo. O X, como eu falei, esse X é uma letrinha grega. Eu não sei pronunciar, mas eu chamo de X. Mas você não escreve como X, sempre escreva pela nomenclatura grega. É o fator de redução associado à resistência à compressão. Ele é adimensional, não tem unidades. O Q, como eu falei, é igual a 1 quando for compacto. Quando não for compacto, tem que calcular o valor de Q, e fica um pouquinho menor do que 1, se não for compacto. A G, área bruta, sempre que tiver o G vem de gross, do inglês quer dizer bruto. Área bruta, FY, tensão admissível, e o coeficiente, no caso de ponderação de resistência dimensional, o gama A1, pela norma é igual a 1,10, para essa equaçãozinha, 0,61 o valor de x, que é o valor de redução da resistência, o valor de 1, por ser compacto, 277, e o valor de tensão admissível do aço A36, encontrando uma resistência final em torno do eixo x de 38,4. Então, do eixo Y, nada difere por ser um perfil de L de abas iguais. Caso fosse um perfil de abas desiguais, alguma coisa poderia diferir. Então, aqui o NC, 38,4 também. A resistência à compressão final, no caso, você obtém a menor resistência em relação ao eixo Y em relação ao eixo X. Nesse caso, 38,4 é a resistência igual para ambos em relação ao eixo X em relação ao eixo Y, quando eu calculo como perfis considerando perfis L simples em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Como estamos adotando dois perfis L, a gente vai obter o esforço solicitante de cálculo dividido por 2. Então, a gente obteve lá no cálculo dos esforços solicitantes um valor de 44,21 para as duas diagonais. Como eu tenho dois perfis, dividido por 2, para cada perfil L, nós vamos ter um esforço solicitante aplicado de 22,11. E como o esforço, no caso, ele é inferior ao esforço de cálculo de 38,4, o nosso perfil L ele satisfaz. Lembrando que na aula 4, slide 48, eu coloquei o resuminho do esforço solicitante máximo aplicado nas diagonais, nos montantes e nos banzos. Então, satisfaz aos critérios de índice de flambagem, satisfaz a resistência. Então, nosso perfil L está apto a ser utilizado em nosso projeto. O item 8 é um cuidado especial com a diagonal mais solicitada. Por exemplo, você tem aqui um projetinho em que você tem montantes e diagonais, os montantes mostrados primeiros, agora as diagonais, de forma natural, nada atípico, uma treliça bem usual, diagonais, com diagonais e montantes, nada atípico, nada diferente da rotina de dimensionamento e projeto. Aqui você observa que também temos os montantes de um lado e do outro, nada de diferente. Porém, para as diagonais, observe que de um lado o colega obteve uma treliça com uma diagonal terminando, no caso, montante, e uma diagonal apenas, terminando até o seu apoio. E no outro lado, uma outra treliça, por ter esforços diferentes, vãos, ou coisa que o valha, em que ele obteve a mesma diagonal,
manteve a mesma diagonal, mesmo, perdão, mesmo montante no projeto, mas acabou optando por duas diagonais no finalzinho. Esse é um artifício válido. Quando você tem essa diagonal, a primeira diagonal, ela é sempre a diagonal que mais irá absorver os esforços. A diagonal que fica mais solicitada aos esforços. Então, os maiores esforços solicitantes nas diagonais, ele acaba sempre acontecendo nessa primeira diagonal. Então, ela vai acabar absorvendo o maior esforço solicitante, e quando ela não passa, você pode sim tomar esse artifício de projeto de criar duas diagonais e verificar de novo o cálculo dos esforços solicitantes e verificar se o esforço normal, esforço axial, na diagonal foi reduzido ou não. Então, você pode criar duas ou até três diagonais. Em função do espaço aqui, para poder trazer os perfis no nó e assim por diante, é normal você criar, ao invés de uma, pode criar até duas diagonais chegando nesse mesmo nó. Então, um artifício de cálculo que você pode fazer, por exemplo, ao invés de aumentar o perfil, ao invés de você conter essa diagonal, como nós fizemos nessa aula, um outro artifício, vamos chamar assim, o primeiro artifício é aumentar o perfil, o segundo criar pontos de construção lateral, um terceiro artifício é esse, de você criar uma outra diagonal. Você não está criando mais um montante e uma diagonal, você está criando duas diagonais, chegando, no caso, no final do perfil. O segredo de treliças é você sempre manter essas áreas triangulares, essas áreas entre nós, e apoios sempre triangulares. Então, nesse caso, o colega ele criou um outro diagonal e as áreas continuam sendo triangulares. Mantendo áreas triangulares, você vai ter sempre treliças que não são hipostáticas, que é perigosíssimo. Então, nesse caso, é um artifício que a gente acaba criando. É muito comum, a gente criava muito isso na época da Ruon, foi o primeiro projeto, primeira empresa que eu trabalhei como calculista, projetista. Então você tem esse artifício sim. É muito comum na época a gente duplicar essa última diagonal, porque é sempre a diagonal mais solicitada na treliça como um todo é sempre essa primeira, né? Ou a última, como deseja chamar. Pois os esforços é como se fosse uma viga. O esforço cortante máximo de uma viga acontece aonde? Perto do apoio. E vai reduzindo até o centro da viga, onde temos o momento fletor máximo, esforço cortante é nulo. Então aqui, próximo no caso da viga, uma viga bem apoiada, por exemplo, o momento fletor aqui ele é nulo, o esforço cortante ele é máximo. Então, assim como numa viga de alma cheia, você tem os esforços cortantes mais próximos dos apoios. Então, ao ter uma treliça, trabalhando como uma viga, por exemplo, você vai ter os esforços solicitantes maiores nessa primeira diagonal e vai reduzindo para as diagonais seguintes. Então, aqui fica essa dica valiosíssima de você, ao invés de aumentar o perfil ou travar, criar dois perfis de diagonais para fazer esses perfis passarem no seu projeto. Aqui, mais uma vez, mostrando apenas um perfil montante simples e uma diagonal simples, sem modificação nenhuma de projeto. Uma treliça, um projeto normal, sem diagonal duplicada no início da treliça. E aqui, um outro caso também de diagonais duplicadas, ampliadas, onde você vai ter aqui uma diagonal e outra diagonal. Note que pode ser um perfil de montante, ele pode ter inclinado esse perfil de montante, eu mantenho sempre o montante na vertical, como esses outros montantes aqui. O colega pode ter inclinado esse montante, ou eliminado o montante, criado uma diagonal. Prefiro chamar um montante inclinado. Fato é, ele acabou criando duas diagonais também nesse projeto. Você não teve um montante e uma outra diagonal. Você tem duas diagonais chegando no primeiro nó da treliça, entre o apoio e o primeiro nó, duas diagonais. É um artifício muito válido e muito sapiente, muito inteligente em projetos de treliças de cobertura como um todo. Aqui, o colega criou, talvez não seja a terceira diagonal, não tenho certeza, mas acaba parecendo três diagonais. Mas pelo menos duas diagonais estão chegando. Aqui tem um banzo terminando. Então, sim, pode ser que tenha aqui, no caso, três diagonais. Eu não faria isso, eu faria uma terceira diagonal. Se necessário, uma terceira diagonal, eu faria ela chegando no banzo superior. Então, eu não tenho certeza absoluta se esse elemento seria, não faz parte do banzo, pode ser uma continuação do bronze com outro perfil, um perfil L, ficou confuso. Mas fato é, pelo menos duas diagonais aqui, essa
a importância dessa foto nesse slide, apenas para mostrar que mais uma foto com duas diagonais, mais um caso com duas diagonais, criadas para poder absorver, redistribuir esses esforços principais que chegam nessa, nesse primeiro elemento de diagonal da treliça. Então, é um artifício de criar duas diagonais, você pode criar até três, se for necessário, mas eu criaria três ligadas ao nosso banzo, e não aqui, no caso, chegando em um apoio na parede ou coisa que o valha. E 9, o item 9, pelas tabelas comerciais de velho laminados, para facilitar a sua vida, o seu cotidiano. São tabelas, como eu falei, as primeiras tabelas que eu segui e quando comecei a projetar foram dos livros do Walter Epifaio, em seu volume 7, lá em 99, 2000, quando eu estudei na UERJ como aluno, assim como você, que me assistindo, pode ser que ainda esteja como aluno recém-formado. E seguindo as tabelas comerciais de perfis L, eu nunca tive dificuldade. Sempre encontrei os perfis na praça, nunca tive problema nenhum. Até hoje eu utilizo essas tabelas como padrão de perfil L laminado e não tenho problema nenhum em projetos. Apenas verifique junto ao seu comprador se o perfil vai estar disponível na prateleira ou não no ato da obra. Aqui dando continuidade aos perfis L, em outras famílias, para você ir incorporando ou calcular no Excel pelas suas equações criadas por você mesmo e ver se os valores vão batendo ou chegando bem próximos. Aqui mais uma vez, outras diagonais, outros perfis L de abas iguais. Aqui também perfis L de abas iguais, até família 203, que é 8 polegadas. Aqui perfis L de abas desiguais. Note aqui as dimensões, abas desiguais. Aqui você tem que escrever assim, L 89 por 64, ou 64 por 89. Tem que escrever as duas dimensões. Aqui perfis L de abas desiguais, continuando a tabelinha. Aqui são já da Gerdau, outras tabelinhas de perfis L, no caso laminados. Dando continuidade. E aqui até 8 polegadas, 203 milímetros para perfis L. Perfis U vão até 200, até 300 milímetros, comercialmente falando, mas eu sempre procuro me limitar a 200. Perfis L, o comercial até 200 milímetros, também 8 polegadas, para você não correr risco de criar um perfil que nem vai ter, não vai ter na praça. Procure limitar perfis L, perfis U, seus projetos até 8 polegadas, dentro do possível, sendo que o perfil U você pode sim chegar até 250 ou 300 milímetros. E já uma outra tabelinha, também da Gerdau, e continuação dessa outra tabelinha, também da Gerdau, perfis de abas iguais. Uma série milimétrica, com as unidades agora em milímetros. Bem, essa foi mais uma aula criada com todo carinho, todo cuidado para você, da forma que eu tenho de comunicar, manter essa comunicação com você, prezado leitor dos meus livros, prezado colega aqui presente no canal do YouTube. É uma forma que eu tenho de comunicar com você. Então, mais uma vez, te agradeço pela sua paciência, pela sua gentileza de me acompanhar em mais esta aula e me prestigiar aqui no canal. E aqui deixo os meus dois livros de estruturas metálicas e de pavimentos industriais em contrato armado, com todo o meu conhecimento, de toda a minha carreira, de tudo que me fez brilhar e me trazer até aqui com sucesso ao longo de minha carreira, ao longo de centenas de projetos, aqui os meus dois livros com o meu melhor, sem esconder nada de você, prezado leitor, prezado leitora, né, no âmbito da engenharia civil de cálculo estrutural. Como eu falei, como bem falei, pelos livros de Walter Perfáio, falei que eu comecei, não tinha muito, sempre batalhei sozinho, não era fácil, não é fácil conseguir as coisas. Imagina em 2000, 99, com uma internet precária, tudo era mais difícil. Então, o intuito desses livros é de simplificar e muito tudo aquilo que eu não tive na minha época, enquanto aluno, mais de 20 anos atrás. Então, espero que você economize muito tempo, salve muito tempo em seu escritório de cálculo e obtenha soluções de modo mais enérgico e com confiança, porque eu trago sempre casos reais de meus projetos que deram certo, sem fissuras e trincas de meus pavimentos para empilhadeiras, guindastes, caminhões de rodovias, ônibus e metálicas, sem problema nenhum de empenamento, deformações, nada. Graças a Deus, projetos muito bem desenvolvidos,
todo o meu conhecimento que eu tenho para passar, eu consegui escrever através desses livros. Muito obrigado mais uma vez e te espero na próxima aula.